Olá, amigos do YouTube. Hoje eu vou fazer um comentário a respeito da sugestão do Kaique Mendes. Ele diz assim: seria interessante fazer um vídeo do doutor falando de como foi a época em que você queria fazer medicina e na época do vestibular. Se você passou de primeira ou se teve que fazer pré-vestibular. Enfim, contar um pouco da sua história quando adentrou este mundo da medicina. Eu, como pré-vestibulando de medicina, irei adorar. O Kaique, pelo visto, está fazendo vestibular e espero que você passe no vestibular e que a medicina te traga coisas tão boas quanto trouxe para mim, Kaique. Olha, eu entrei na faculdade nos anos 60 ainda. Quando estava no terceiro colegial, que era o último ano, não é? Eu fiz cursinho naquele ano. E eu, quando cheguei no cursinho, tomei um choque. Eu era um aluno razoável, não era mal, também não era dos mais brilhantes, não. Mas eu tomei um choque por quê? Porque naquela época as pessoas em geral faziam 3, 4 vestibulares para conseguir entrar, porque o exame tinha uma carga teórica muito grande que não dava tempo de estudar num ano só. E quando eu entrei no cursinho, eu vi aquele pessoal que sabia tudo. Tudo que eu não sabia, eles conheciam, já tinham estudado, lido várias vezes. E eu falei, eu nunca vou entrar na faculdade. Esse pessoal só estuda. Eu lembro que tinha muitos japoneses naquela época no cursinho. Eles só estudam. Eu gosto de sair, gosto de namorar, gosto de ir ao cinema e estar junto com os amigos. Eu não vou entrar nunca na faculdade de medicina. E aí eu pensei o seguinte, falei, olha, eu quero ser médico. Se eu não conseguir entrar na faculdade de medicina, eu vou ficar frustrado pelo resto da minha vida. Eu vou achar que eu não fiz, nessa época, o esforço que eu deveria fazer. E aí eu passei o ano inteiro estudando, eu só estudava. Tinha um dia por semana, à noite, que eu ia ao cinema, só. Eu estudava sábado, domingo, o dia inteiro, o tempo todo. Quando eu não estava no colégio nem no cursinho, eu estava estudando. Eu prestei exame. E naquela época você ia prestando os exames e os que não eram aprovados, os que não tinham nota mínima, já eram eliminados. E eu fiquei aí mais ou menos entre os 25% na Faculdade de Medicina da USP. E não entrei naquele ano. E no ano seguinte eu voltei mais determinado ainda. Aí então a minha vida era estudar o tempo inteiro. Eu passei um ano que eu estudava assim 10, 12 horas por dia, às vezes 13, 14 horas, conforme o tempo que eu tinha. E eu acho que eu moldei a minha vida científica nessa época, porque eu aprendi que é possível você estudar e aprender as coisas, porque a escola muitas vezes te deixa com a ideia de que você é burro, que você não entende direito, o professor explica, você não entende, você lê, não consegue aprender. E eu, nessa fase, aprendi essa lição, que foi a mais importante de todas da minha vida, que foi que você fica lendo, repete até você entender. E aí você descobre um grande prazer, que é o prazer de aprender, que é o prazer de aprender as novidades. Isso te desperta uma grande curiosidade. Não só pela medicina, eu aprendi a gostar muito de física nessa época, e até hoje me dá um grande prazer ler as coisas do universo, saber o que acontece, como as estrelas explodem, como o universo é organizado. E aí eu prestei exame na Faculdade de Medicina, entrei na Universidade de São Paulo, na época saía a classificação, eu fui segundo colocado, e o dono do cursinho que eu tinha feito me chamou para ser professor do cursinho. Esse cursinho chamava 9 de Julho, eu dei aula nesse cursinho durante 4 anos, e quando nós estávamos no 4º ano, tinha um outro professor, que era o João Carlos de Gênio, e nós fundamos um cursinho que chamamos de curso objetivo. O nome foi eu que dei, e a partir daí eu virei professor de cursinho, concluí o curso de medicina, me mantive na faculdade dando aula em cursinho, continuei dando aula depois de ter saído da faculdade por um tempo, até me encaminhar na medicina. E eu acho que acertei o caminho. Então, para você que vai fazer vestibular, a vida é muito longa, você vai viver 80, 90 anos de idade. E aí você tem que fazer o quê? Pega um ano e se dedica a estudar, mas estudar o tempo inteiro, feito gente grande.
Vai ser um ano muito produtivo para você. Boa sorte, viu? Meus 20 anos como professor de cursinho me ensinaram a apresentar conceitos complexos de forma didática e compreensível. Não injeta na veia, pelo amor de Deus, que todo mundo injetar na veia, vamos morrer de água.